Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é gestão de empresas familiares, os segredos do sucesso. A gente sabe que 90% das empresas no Brasil são familiares e que apenas 5% dessas empresas familiares chegam até a terceira geração, ou seja, chegam até os netos. E existem razões para que isso aconteça, né? Então, a falta de preparação dos familiares, a falta de um modelo de gestão, a falta de um processo de profissionalização da empresa familiar. Então, eu sempre digo para os herdeiros de empresas familiares que assumir a empresa dos pais ou dos avós ou até dos bisavós é um vestibular muito difícil, onde apenas poucos herdeiros passam no teste. Por isso que a gente tem que estar bem preparado e eu vou te mostrar todos os segredos das empresas familiares de sucesso no Brasil e no mundo nesse vídeo. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre a gestão de empresas familiares logo depois da vinheta. Antes de revelar o primeiro segredo das empresas familiares, eu quero te contar que eu vou estar facilitando o treinamento presencial Gestão de Empresas Familiares nas noites de 8 e 10 de novembro na ACIG, na Associação Empresarial de Joinville. Esse treinamento tem feito sucesso ao longo dos anos, porque os membros das empresas familiares, das famílias empresárias participam desse evento. E nesse evento a gente conversa sobre o modelo de gestão das empresas familiares que estão dando certo no mundo, como fazer o processo de profissionalização da empresa familiar, como preparar os herdeiros, como fazer a sucessão das empresas familiares e até sobre os conflitos que acontecem e o relacionamento entre as diferentes gerações dentro da empresa familiar. Então, assim, é um modelo muito completo que eu fui pesquisar. Eu pesquisei as melhores empresas familiares do Brasil e do mundo para formatar esse programa. E ao longo dos anos eu também tenho feito consultoria em várias empresas familiares em que eu ajudo essas famílias empresárias a montar o seu modelo de negócio de forma a preservar a empresa, a família e também o patrimônio. Bom, então eu estou te esperando lá. As informações você encontra no site da Synchrony, synchrony.com.br. Vagas limitadas e valores de inscrição super acessíveis, então já se inscreve para garantir a sua vaga. Bom, vamos para o primeiro segredo das empresas familiares de sucesso, que é o seguinte: identifique o propósito da empresa familiar. Quando o fundador resolveu abrir esse negócio, ele pensou em um propósito, ou seja, ele pensou em oferecer uma solução para alguma questão, para um desafio, para um problema que seus clientes teriam. Então, quando a gente vai passando a empresa familiar de geração em geração, às vezes esse propósito se perde e o lucro passa a ser o propósito. E quando a gente coloca o lucro como a razão de existir, muitas vezes a gente esquece de oferecer um serviço de qualidade, atender bem o cliente, né? Oferecer um bom produto. Então é muito importante que esse propósito ele seja resgatado. Ele pode até ser atualizado ao longo do tempo e deve ser atualizado, né? Porque até existem mercados que deixam de existir. Mas é importante que esse propósito seja identificado e esteja claro para todas as pessoas da organização, inclusive para a família empresária. Identifique os valores da empresa familiar. Esse é o segundo segredo das empresas familiares de sucesso. Porque os valores organizacionais, eles vão ser as regras que vão balizar o comportamento das pessoas na organização. Então, por exemplo, se eu quero que a minha empresa tenha inovação, eu posso colocar inovação como um dos valores da empresa. Então, toda vez que alguém inovar em alguma coisa, eu sei que aquela pessoa está respeitando aquele valor. O que não dá para fazer é colocar inovação como um valor e daí a pessoa vai fazer uma coisa nova e você diz não, 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 não faça, aqui nós somos tradicionais, né?
Então é muito importante que os valores organizacionais estejam claros, porque são os valores organizacionais que, além de dar o norte, a orientação de como as pessoas devem se comportar no dia a dia da organização, os valores servem como uma cola organizacional. Quando as pessoas se identificam com esses valores, elas naturalmente também vão se identificar e vão ter muito mais engajamento com a cultura da empresa, que é tão importante, a gente sabe disso há tanto tempo. Então, é importante que, além dos valores estarem claros, eles também precisam valer no dia a dia para as decisões de negócio e eles também precisam ser respeitados pela empresa familiar, né? Pela família empresária. Então, não adianta você estabelecer valores, e isso é muito frequente nas minhas andanças por aí, de ver que a família empresária às vezes coloca valores para os outros e que acaba não respeitando esses valores no seu comportamento pessoal. Então, por isso os valores são tão importantes, eles devem fazer parte aí da identidade da empresa familiar. Bom, antes do terceiro segredo das empresas familiares, eu queria te perguntar, você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para mais empresas familiares receberem essa mensagem e deixa seu comentário aqui. E aí, a sua empresa familiar já tem um propósito e valores definidos? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Bom, o terceiro segredo das empresas familiares de sucesso é que elas têm uma visão coletiva de futuro. Bom, já falei muitas vezes aqui que eu acredito muito na visualização de futuro, não como uma crença, mas porque eu já comprovei na minha vida das mais variadas formas. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre essas situações de visualização que se comprovaram na minha vida e que são muito poderosas. Quando você tem uma visão coletiva de futuro, isso se torna muito mais poderoso, porque é uma excelente ferramenta de desenvolvimento organizacional. E as pessoas passam a remar todas para o mesmo lado na empresa. Imagina isso aí na sua empresa, todo mundo remando para o mesmo lado, né? Quando a gente consegue o engajamento das pessoas em torno de uma visão coletiva de futuro, a lucratividade aumenta, a gente tem muito menos desperdício, muito menos acidente de trabalho, a gente tem um absenteísmo muito menor, todos os indicadores da empresa melhoram. Por isso que eu acredito muito na visualização do futuro e na construção dessa visão coletiva de futuro. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho um vídeo nesse canal chamado Visão Sistêmica na Empresa, como desenvolvê-la. Vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois. Um dos grandes segredos das empresas familiares de sucesso é que elas têm fóruns específicos para diferentes assuntos. Então, as empresas familiares de sucesso, as maiores do mundo, conseguem separar assuntos referentes à empresa, à família e o patrimônio. E esse é um dos principais erros que eu encontro nas empresas familiares com as quais eu convivo, que eu atuo, enfim, que eu treino, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes interesses familiares se sobrepõem ao interesse da empresa para evitar conflitos familiares. E isso parte de uma falta de preparação da família empresária para entender o seu papel como família empresária e para entender que a empresa e o patrimônio precisam ser preservados. Porque se a empresa e o patrimônio desaparecerem, o que vai acontecer é que a família empresária vai ficar numa situação complicada e muitas vezes a própria família vai se desfazer também. Então é importante a gente colocar cada assunto no seu fórum específico. E para fazer isso, sem dúvida, a empresa familiar e a família empresária vão precisar passar por um processo de preparação e de estruturação desse modelo de gestão. Mas para te ajudar a fazer isso, eu deixei um artigo lá no blog da Synchrony chamado Relacionamentos Produtivos na Empresa Familiar.
Então eu vou deixar o link desse artigo na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder ler depois, porque vale muito a pena. E aproveitando, eu queria te dizer que lá no blog da Synchrony a gente tem outros artigos e vídeos, vários materiais, vários deles gratuitos, que você pode acessar em synchronyconsultoria.com.br. Estou esperando a sua visita lá. O próximo segredo das empresas familiares de sucesso é a profissionalização da empresa familiar. Muitas vezes se acredita que a profissionalização da empresa familiar é mandar os familiares embora e contratar profissionais do mercado. E isso não é necessariamente verdade. Então, o que acontece? Na verdade, haverá um processo de seleção dos familiares para que fiquem na empresa familiar aqueles familiares que realmente tenham talento e preparação para o cargo que estão ou que vão assumir, e que haja contratação, se for necessário, de profissionais do mercado para aqueles cargos ou papéis organizacionais em que não há um familiar preparado para fazer isso, ou às vezes até existe um familiar preparado para fazer isso, mas ele não tem interesse em trabalhar na empresa familiar. E isso também deve ser respeitado, né? Então, o que acontece? No processo de profissionalização, você tem uma definição clara de papéis e também tem uma definição clara do que se espera de cada cargo da empresa para que, de novo, a empresa seja preservada e ela tenha continuidade no futuro. A pior coisa que pode acontecer é a empresa forçar, ou a família, né, forçar a barra para encaixar um familiar que não está preparado, com a esperança de que vai acontecer um milagre, ou que a gente vai colocar muletas, que são profissionais que vão ficar ali do lado e fazer o trabalho no lugar deles, o que não funciona. Então é importante que as empresas familiares passem por esse processo de profissionalização, né? Até porque ser herdeiro não é uma coisa fácil, né? Então realmente precisa de um processo de preparação. Bom, eu queria dizer para vocês que a Synchrony está nas redes sociais, então a gente tem páginas nas principais redes sociais, a gente publica conteúdos todos os dias, também notícias da consultoria, notícias sobre produtos, eventos. Então, para você nos acompanhar, basta buscar nas principais redes sociais por Synchrony Consultoria, passar nos seguindo, você não paga nada para fazer isso. Um outro grande segredo das empresas familiares de sucesso é que elas preparam o seu processo de sucessão, né? Esses dias eu estava conversando com um empresário que me falou, eu devia ter começado o processo, a preparação do processo de sucessão há 5 anos atrás. E eu concordei com ele, né? Porque muitas vezes as demandas do dia a dia vão fazendo os profissionais ali da empresa familiar se dedicarem ao presente, o que já é bastante coisa, né? Mas é importante preparar a sucessão, até para preparar uma sucessão emergencial, né? Quantas vezes alguém da empresa familiar fica doente, resolve deixar a empresa familiar, morre. Então, assim, é importante que haja um processo de preparação, pensando no futuro, mas também pensando no presente, né? Num caso de emergência, quem assumirá aquele cargo, no caso, né, de alguém da família ou mesmo de um profissional não familiar faltar. Então, é muito importante que esse processo aconteça, que os herdeiros sejam preparados também para esse processo de seleção, se esse for o caso. Por falar em herdeiros, eu tenho aqui no canal 2 vídeos que falam sobre os 7 desafios dos herdeiros de empresas familiares. Então, eu vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois. E eu queria te lembrar, então, que nas noites de 8 e 10 de novembro eu terei o treinamento presencial Gestão de Empresas Familiares na ACIG, na Associação Empresarial de Joinville. As vagas são limitadas, valores de inscrição são super acessíveis, o treinamento é muito prático, muito dinâmico. A gente trabalha com turmas pequenas para que eu consiga dar atenção para todas as pessoas. E você encontra as informações no nosso site, synchrony.com.br. Já aproveita, já visita o nosso site,
Porque se você precisar de consultoria em gestão de empresas familiares, você já sabe que pode contar com a Synchrony. Bom, queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal da Synchrony, curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. E aí, como vai a sua empresa familiar? Existe já um bom modelo de gestão? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!